Conseguir aqui. Vou te... É o começo, esse começo é sempre assim, Marcelo. Ah, ele já vai entrar aqui. Tudo bem, Taz? E aí, Ilan? Esse começo é sempre nessa essa surpresa, né? É sempre assim, Ilan. A gente está muito. A tendência da gente ficar muito ansioso, né, com essa tranca. Com essa tranca. Taz, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite para essa conversa. É um enorme prazer. Você é uma cabeça pensante aí do nosso Brasil e acho que é fundamental a gente começar aí a pensar o mundo pós-pandemia. E eu queria começar falando aqui com você sobre um autor, não sei se você já ouviu falar desse autor, é um autor francês que eu gosto muito, chama Michel Houellebecq. O Michel Não Houellebecq conheço. escreveu. Ah, você ia adorar esse cara. Ele escreveu livros como Submissão, ou Partículas Elementares. É um cara que tem um pezinho no niilismo. Ganhou tudo que é prêmio na França. E a França escuta ele muito em momentos, né? Quando teve os atentados, enfim. Ele é sempre o cara que está escrevendo artigos, escrevendo seus romances. E perguntaram para ele essa semana, teve com o nosso papo, perguntaram para o Michel Houellebecq, perguntaram para ele assim: o que você acha que vai ser um mundo pós-pandemia, né? Você acha que vai mudar alguma coisa? Olha só o que ele respondeu, Taz. Ele falou assim: não vai mudar nada e eu acho ainda que vai piorar. Essa foi a resposta do Michel Houellebecq. E eu queria agora fazer essa pergunta para você, né? O que você acha que vai acontecer depois, né, dessa pandemia? Se o mundo vai mudar, se vai piorar, se vai melhorar? O que vai acontecer? O que você está aí? A gente não tem bola de cristal, mas a gente pode imaginar algumas coisas, né? Eu vou achar o oposto dele, pode? Claro! Eu estava até num papo agora com uma amiga e a gente estava falando exatamente disso. Eu acho que o mundo tem uma chance. Eu não sou aquele poliana cego, né? Mas temos uma chance de melhora, sabia? Temos uma chance de melhora, porque o que está acontecendo agora é que nós demos uma parada brutal, né? Nunca aconteceu isso antes, de uma forma global. Tem um telefone aí que Tem. quer falar com você. Não, eu tenho telefone fixo ainda. Olha, você imagina uma coisa dessa? Eu tenho telefone fixo ainda. Eu estou Desculpa, Tassi, vendo, pode. isso é um clássico, né? Vamos lá, pode continuar. É igual ter um Maverick, né? Mas eu acredito, viu, Ilan, que assim, obviamente que o que está acontecendo é uma tragédia absoluta, de um drama humano muito grave. Uma das coisas que mais me impressiona, por exemplo, é a ausência de luto, né? Muitas pessoas que não conseguem se despedir do ente querido que morreu. Eu vi notícia hoje, por exemplo, de uma pessoa que se despediu por uma videoconferência. Você já pensou isso de uma avó? Falou com ela pela última vez e ela se foi, né? Sabendo que as chances eram grandes. Enfim, é uma tragédia muito triste agora, no Brasil especialmente, nós vamos viver uma tragédia muito pior, que é quando chega nas classes menos favorecidas, né? Nas pessoas das periferias e tal, que, enfim, vai ser uma, vai ser uma barra pesadíssima e, enfim. Agora, o que eu estava dizendo é que essa parada pode ser uma oportunidade também de pensarmos em tudo que não valia a pena e valorizar mais o tempo, valorizar as conexões, sabe? Valorizar o que importa, né? Acho que pode É ser uma interessante. oportunidade. Eu acho que quando o Michel Houellebecq fala isso, talvez ele também tenha uma referência também um pouco, talvez, da Europa, porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial lá na Europa, né, Taz, você tinha uma esperança que o mundo ia ser melhor também, que a gente ia aprender a lição. Até teve várias revoluções depois da Primeira Guerra, revoluções comportamentais, sabe, Taz? Na relação de homem e mulher, das crianças, dos jovens. Tem um autor chamado Stefan Zweig, que escreveu um livro lindíssimo sobre o que aconteceu depois da Primeira Guerra e depois caímos na Segunda Guerra. Quer dizer que a gente Isso. não teve esse aprendizado. Então, talvez o Michel Houellebecq, que tem essa raiz, que tem essa fonte europeia, tenha também esse lado mais assim desconfiado, né? Mas eu também eu não tenho também essa certeza. Mas, Taz, o que você acha que vai acontecer mais especificamente
eu sei que você também gosta desse assunto, com a escola depois dessa loucura toda. Porque, por exemplo, hoje eu passei a tarde, tá? Vou te confessar aqui, falando com a minha filha, adolescente, sobre Gregório de Matos. Aí, olha aí. Falando com ela, que ela estava desesperada para ajudar ela, deve estar aqui na live, não sei se ela tá. Ela estava desesperada. Falando sobre Descartes, penso, logo existo. Cara, eu tava amando falar, mas eu falei assim, mas o professor não teve. Falou, não, mas pai, é difícil. Ela falou para mim, pai, é difícil. É difícil porque a gente não tá aqui na tela, tá difícil, pai. Então, como que será que vai ser essa escola pós-pandemia? Depende da escola. E quando eu falo de escola, eu acho que eu posso falar de qualquer outra instituição. Quem estava já mais alinhado com os tempos que nós vivemos, vai ter chance agora de dar uma acelerada, sabe? Ou seja, a escola que já tinha uma cabeça sabendo que as crianças que ela recebe já vivem num outro planeta, e esse planeta ele é mais interligado, ele, enfim, não é aquela coisa da grade, de você ficar dentro da sala de aula e dividir as coisas de formas tão compartimentadas e tudo mais. Essa escola, ela pode dar uma acelerada muito interessante agora, porque nós todos estamos sendo obrigados a nos acelerar nesse sentido, de nos adaptar, né? Então, aquela instituição que ficou ouvindo palestrantes, palestrantes como eu, inclusive, que ficam falando, pessoal, vamos se adaptar à era digital, a esse mundo acelerado, com qualidade, não é? Se adaptar ao mundo acelerado não é sair correndo, mas entender que é um mundo mais transparente, mais flexível, mais horizontal, né? Sem hierarquias do passado, né? Do mundo industrial. Essas instituições elas estão sendo obrigadas agora a fazer esse movimento, né? Então, as que já tinham essa predisposição, essa abertura, eu creio que vai fazer muito bem, sabia? Eu acho que tem escolas aí que vão voltar muito melhores depois dessa pandemia. Agora, quem não estava preparado, quem estava com o freio de mão puxado, quem era muito rígido, né? Quem tinha uma coisa de, enfim, de tomada de decisão muito de cima para baixo, de não ouvir os alunos, né? Esse pessoal deve estar sofrendo e talvez sofra mais na hora de voltar, sabe? Mas, de qualquer maneira, volto a repetir, é uma oportunidade para eles também se transformarem, né? E aí eu estou falando de escola, eu estou falando de governos, eu estou falando de empresas, de famílias. Eu creio que todo mundo que está nos acompanhando agora, Ilan, está vivendo dentro de casa com uma intensidade com seus filhos e com, enfim, com seus parceiros e parceiras, de uma forma que ele nunca esperou viver, né? E nessa hora você vai fazer o quê? Você vai esconder o que está acontecendo? Ou você pode redescobrir a sua casa, por exemplo, sabe? Eu posso dizer com toda alegria para você que eu tenho redescoberto a minha casa, assim, no sentido de cuidar, tanto no sentido de cuidar mesmo, de limpar e tudo mais, até cuidar de coisas que eu nunca tinha, eu falava que eu nunca tinha tempo. E agora eu tenho muito tempo e estou adorando cuidar da horta, por exemplo, sabe? Ou criar uma horta, que nem tinha aqui. Não, é interessante porque, né, eu também estou redescobrindo a casa, muito, assim, fascinando, que é uma maravilha. Olha, vou te falar, fascinando, que é uma coisa de O que louco. Que você está fascinando bem? Assim, cara, olha, posso falar, eu tô no banheiro, olha, você está caprichando. Matando a pau, lavando roupa e secando, cara. Tô orgulhoso de mim, mas bem secado, bem lavado. E se minha mãe tiver, ela deve estar falando: nossa, meu filho, finalmente, meu filho, não sei o quê, né? mas eu assim, creio que assim, nós somos privilegiados, né, de claro, poder, isso que eu ia falar. poder colocar esse tipo de meta na vida, né? E é legal lembrar que tem gente que está lidando com, enfim, com a sobrevivência, né? Eu ia falar isso, E gente que também não pode ficar em casa, sabe? Eu resolvi, por exemplo, eu
eu sou um trabalhador essencial, quer dizer, quem trabalha com comunicação social, e no meu caso, com uma emissora pública, que é a TV Cultura, eu resolvi não desistir, quer dizer, eu consegui adaptar o programa que eu faço, né, o Provoca, e não tiramos ele do ar, as entrevistas continuaram, aliás, desta forma que nós estamos conversando aqui, só que eu vou até a emissora, então, e indo até a emissora, eu encontro os faxineiros, eu encontro os motoristas, eu encontro os técnicos, né, o pessoal, os caras que cuidam da eletricidade e tudo mais, e aí eu acho que, inclusive, eu me sinto sortudo de poder ser obrigado a sair de casa para fazer esse trabalho com toda a segurança e tudo mais, mas de poder enxergar uma outra cidade que não é essa cidade de quem pode se dar o luxo de ficar dentro de casa pedindo comida, cozinhando e tudo mais. Sabia que você está falando do Provoca? Aconteceu uma coincidência tão boa com o Provoca. Eu vi você no Provoca essa semana com o Pondé. E a gente marcou esse nosso encontro aqui já tem muito tempo, muitas semanas. Foi. Por coincidência, eu vi vocês dois, né, no Provoca. E ontem eu fiz uma live com o Pondé, porque a gente tem um livro juntos que chama Quem Tem Medo do Lobo Mau? O Impacto do Politicamente Correto na Formação das Crianças. É um livro debate que eu fiz com o Pondé. E hoje eu estou aqui com você. Então, aquelas boas coincidências, né? Quando eu vi o Provoca, eu falei, olha, coisa bacana. Taz, deixa eu te falar uma coisa. Um filósofo italiano, ele escreveu uma coisa bem interessante, um artigo faz um tempinho atrás, falando assim, que ele achava que a overdose, porque tá uma overdose, né? A gente abre a geladeira e tem uma live, né? Tá nesse tipo de estilo que a gente tá. Essa overdose de relações virtuais, diz esse filósofo italiano, tá? Ele falou isso faz semana passada, retrasado. Essa overdose de relações virtuais, na visão dele, vai fazer com que quando acabe a pandemia, ele acha isso, pelo menos, as pessoas vão largar um pouco os gadgets, vão largar um pouco, né, as lives, os celulares, e vão, principalmente os jovens, ele diz, e vão mergulhar nas relações reais, concretas, né, e vão se desligar um pouco do mundo internautico. Você, o que você acha disso? Eu vou discordar deles também. Tá maravilhoso isso que é bom, eu vou né? discordar desse também. Sabe, quer dizer, eu vou torcer para que ele esteja certo. Mas o que nós estamos vendo é uma criação de um padrão, né, Ilan? E eu vejo isso muito por conta dos meus filhos. E nós adultos também, não vamos fugir dessa. Nessa pandemia, nós começamos a usar com muito mais intensidade os nossos telefones. Qualquer uma das pessoas que estiverem nos vendo agora tem um lugar no telefone que você vê quanto tempo você ficou na tela. E a Clarice, minha filha, um dia desse, ficou 12 horas em um dia. E ainda achou engraçado, veio falar comigo, porque ela, enfim, ela tem... Tá fazendo o quê? Fazendo o quê 12 horas? Você sabe então, sabe o que é interessante? E é aí que tem alguns pais que ficam bravos comigo, mas eles deveriam entender por que eu falo isso, né? As 12 horas não são 12 horas assim, conversando, né? São pessoas que já nasceram mergulhadas neste universo. Então, ela, por exemplo, ela estuda, as notas dela, aliás, as notas pandêmicas dela são excelentes. Notas pandêmicas, ótimo. Mas chegaram ontem, mas são notas, cara, só 9, a nota mais baixa é 8,5, assim, sabe? E eu até fui comentar com ela. Eu falei, nossa, mas foi bem, né? Ela falou, porque assim é muito mais legal de estudar. Você entendeu? Ela se adaptou muito rapidamente, ela gostou da objetividade com que o professor trata os assuntos, e, enfim, se adaptou rápido, tá certo? Agora, por que às 12 horas, né, para te responder? Enquanto ela está estudando, ela fica com o telefone ligado e fica rolando, assim, quase... Eu sou um cara antigo, eu gosto de ir com rádio ligado, geralmente. Eu, às vezes, até escrevo com rádio ligado. E ela é o radinho dela. Então, ela tem amigas que elas não ficam conversando, mas fica aquela imagem ali. Às vezes, alguém fala alguma coisa. Assim, o universo deles é esse, você entendeu? Então, ela ficou dentro daquela piscininha de interatividade.
Só que a interatividade às vezes é muito leve, é só uma imagem, entendeu? Um dia desse eu fui cozinhar uma coisa com ela e ficou lá um pessoal vendo a gente cozinhar, mas eles nem falavam nada. Aliás, eles nem estavam prestando muita atenção. Quase que uma janelinha que a gente olhava o vizinho, assim, você entendeu? Enfim, é um universo, meu caro, que eu não sei se é bom ou se é melhor ou pior, mas é o que nós estamos vivendo. Eu acho que, como pais, nós temos que ter coragem e transparência de aceitar, olhar isso e, claro, nós não somos irresponsáveis, nós temos que colocar limites, tudo aquilo que faz um pai nós temos que fazer. Mas antes disso, temos que entender se o que está acontecendo é legal ou não. Às vezes é muito legal, como no caso da forma com que ela descobriu para estudar. Parece que está funcionando. Ah, que bacana, interessante. Eu tenho também, eu tenho ouvido gente que está curtindo, mas também gente que não está tão curtindo, né? Que sobrecarrega os pais, principalmente crianças de educação infantil, né? Tá, as crianças pequenas, Aí, o pai não é recreador, o pai não é professor, é uma tortura isso, né? Quer dizer, uma coisa que não é fácil quando você tem filho não. pequeno. Isso dá É, mais valor para a escola, dá mais valor para o professor, dá mais valor para o presencial. Sabe é. como que é importante você ter um educador aí competente com os nossos filhos, né? As minhas filhas. Aliás, Ilan, Sim, o professor, em qualquer caso, ele sempre tem valor, né? sim. Mesmo nesse caso remoto, assim, o professor, quanto mais a gente avança nessa revolução que nós vivemos, e não só por causa da pandemia, mas na revolução da comunicação, o professor é a figura mais importante, sabe? Sim. Ele é o mediador deste tsunami de lives, inclusive, que estão acontecendo. Ele tem que ser o mediador, o provocador, o curador, né? O grande curandeiro desta ventania de conteúdo. Não, mas eu concordo plenamente com você. Acho que eles vão sair muito fortalecidos, os professores, demais da conta. E os pais rezando para a escola voltar, as crianças rezando para a escola voltar, que é uma coisa maluca. Eu É, vejo as minhas filhas é, reclamavam, então, pai, eu quero voltar. Não, aquele professor mais chato, eu amo ele agora. Eu amo esse cara, quero abraçar esse professor mais chato do mundo. Então claro, a escola vai sair fortalecida, com certeza, né? E eu acho que sim. queria trazer um outro tema aqui também, que eu sei que é um tema que você também vem falando, vem te acompanhando também. E para falar sobre isso, eu vou fazer uma introdução. Uma vez eu estava vendo um documentário na televisão sobre a antiga Roma, né, o Império Romano. E o Império Romano fez tantas estradas pelo mundo, uma coisa louca. Até hoje a gente vai para a Europa, quem já foi para a Europa, vê resquícios das estradas romanas, algumas até É, funcionam. Coisa é, impressionante os romanos. E aquelas tem acreditado que tudo levava a Roma, né? E era é, verdade, né? E é, o comércio, as pessoas, tudo levava a Roma. Só que é. ao mesmo tempo, nesse documentário que eu vi, me chamou muita atenção, as estradas que levavam o comércio, a cultura, tudo do mundo também levavam as pestes. Tem uma Hum, peste chamada peste antonina, que era uma peste que chegou lá no centro de Roma através das mesmas estradas bacaninhas que levavam dinheiro e prosperidade. Aí eu fiz uma hum. relação, no momento que eu vi o documentário, eu fiz uma relação com as estradas virtuais. As Isso. estradas virtuais, elas ligam o mundo, né, e trazem conhecimento, e trazem né, relações, mas ao mesmo tempo essas estradas trazem ignorância, intolerância. Então, depois da pandemia, quando acabar, o que será dessas estradas virtuais, por exemplo, em relação à ciência? A ciência, que é uma coisa tão fundamental hoje, ela será mais fortalecida ou a estrada da peste e da ignorância vai conseguir estrangular a ciência que ela é colocada em xeque no momento que ela não deveria ser né, colocada em xeque, né? A ciência está começando a sentir a resposta dela, né? Infelizmente. Então, as mortes, né, elas estão começando a chegar mais próximas e quem estava dando risada, buzinando e vamos sair e tal, eu creio que agora não é nem a ciência, mas é a realidade científica, né? O fato científico, né? E está aí. E acho importante também a gente entender que a ciência ela não está acima de tudo, né? A ciência é coisa do homem. Então, a ciência também é uma coisa experimental
no caso deste vírus, nem se tem uma vacina ainda, então a ciência é também algo em construção. O que é bacana da ciência é que ela se permite ao erro, né? A ciência reconhece erros e ela é, inclusive, um método, né, que vai sendo testado até que se comprove cientificamente que o caminho era aquele. Eu não tenho dúvida, os meus amigos me acham, assim, às vezes um pouco otimista e eu talvez sofra dessa doença. Então, a minha resposta à sua pergunta, eu creio que a ciência vai sair fortalecida, sabe? Assim como foi lá em Roma, na estrada que você falou. E nessa pandemia, Ilan, eu acabei estudando uma coisa daquelas também que eu nunca tinha tempo de estudar, e é engraçado que eu estava falando disso agora com uma amiga também, antes de começar a falar com você, que é a Rota da Seda. A Rota da Seda é a rede comercial mais antiga da humanidade, né? E é uma rota curiosíssima, porque os chineses descobriram uma forma de extrair seda de um casulo e conservaram esse segredo. E aí criou-se uma rota que sai lá de uma cidade chinesa, Xi'an, e que vinha até a Turquia, onde a gente chama hoje de Turquia. Tá certo? E, claro, inclusive passava pela África, todo o Oriente Médio e tudo mais. E eu andei estudando isso, um livrinho que eu estou escrevendo, mas eu achei um mapa de 150 depois de Cristo, que tem essa rota ligando essas duas cidades, tá certo? E de curioso, eu falei, bom, hoje eu consigo até saber quantos quilômetros que tem essa estrada, né? E botei no Google Maps as duas cidades que estão lá, inclusive cidades muito antigas, cidades muito importantes. Botei o Google Maps não consegue traçar uma rota rodoviária e eu tenho um mapa de 150 que tem a rota rodoviária, você entendeu? Entre as duas cidades. Então, eu me senti assim participando de um mundo muito novo. Isso que nós estamos vivendo é um mundo novo. E essa pandemia, eu acho que nos dá também a oportunidade de nos enxergarmos mortais, porque tem gente que acha que não vai morrer, tem gente que se acha imortal, que só vai cada vez tirando mais fotos e publicando no Instagram, e a vida vai ficando cada vez mais incrível e tudo mais. E eu gosto de olhar para essa pandemia como uma espécie de um tapa na cara, que é um tipo de assunto que eu tenho proposto para os meus entrevistados no Provoca, sabe? Será que não é um tapa na cara para a gente acordar e falar, opa, onde que viagem na maionese era essa, sabe? De você ser indestrutível, de você. As suas férias são cada vez melhores que as dos seus amigos, entendeu? E aí, quando eu vejo e conheci com mais profundidade este mapa, que aliás eu conheço há muito tempo, que eu uso nas minhas palestras, eu percebi assim o quanto que é recente a nossa história humana. Ela é muito Muito recente, recente. É né? verdade. O nosso planeta, a história do universo tem bilhões de anos, né? E nós estamos aqui, olha, com muito boa vontade, nós estamos aqui há uns 8 mil anos, né? Uns 10, vamos botar 10 mil anos. É muito pouco, né? Então agora estamos levando mais um solavanco. Eu creio que é um solavanco muito importante. Todos nós que estamos aqui agora nessa conversa, talvez possa ser o solavanco maior que a gente já passou, porque nós não pegamos a Segunda Guerra, como você lembrou, do escritor que você citou, né, o Stefan Zweig, mas agora nós estamos passando por algo tão grave quanto um acontecimento global como foi Sim. a Segunda Guerra, só que de um outro jeito, né? Com outras condições, com outra configuração, e mesmo como foi na Segunda Guerra, sem saber
onde isso vai nos levar, né? Aí é uma responsabilidade nossa, que estamos vivos aqui. Isso mesmo. Sabia que você foi falando, fui anotando algumas coisas aqui que eu fui lembrando. E em relação ao Império Romano e a questão do mortal, tem uma passagem, tem uma fala muito famosa, né, dos historiadores romanos, que quando o imperador É, ele entrava, né, para Roma, né, laureado isso. por um general, laureado É, é. porque ganhou a batalha, sempre tinha um escravo falando: "Tu és mortal, não se empolgue, Memento meu filho." mori. Memento mori, não é? Isso. Não se empolgue, meu filho. Não se. Meu Tu és mortal. filho, tá todo mundo te aplaudindo, mas você vai morrer Você vai um morrer. dia. Isso é uma boa para alguns políticos, né? A gente pode falar isso para alguns políticos. Tu É, és mortal. Que é porque é uma coisa para dar um tapa na nossa ignorância, a nossa arrogância, né, Ilan? sim. É, Sim, não, a arrogância, exatamente. a arrogância E, é uma e, característica humana mesmo, né? e aí, quando eu estava falando da minha filha do Descartes, o Descartes, eu gosto muito de filosofia, aí eu falei para minha filha que o Descartes, ele tinha uma coisa interessante, que ele é a base da ciência, porque ele dizia assim: todas as nossas crenças, elas têm que ser colocadas em xeque. Se você tem uma crença, olha, você que está aqui comigo agora, tem uma crença, mas tem uma pequena chance dessa crença não ser verdadeira, provavelmente ela não é. Isso é Descartes, tá? Isso é É. Descartes. E ele criou um método, chamado, né, método cartesiano, Isso. exatamente para mostrar quais são as verdades, quais são as fake news, e funciona bastante. É a base da ciência. Então, a ciência, a verdadeira ciência, ela põe em dúvida, ela não é arrogante. O verdadeiro cientista duvida de tudo e vai procurar as causas, as consequências, vai estudar. Esse é o verdadeiro cientista. Claro que tem cientista arrogante, como qualquer outra profissão, mas o verdadeiro cientista, ele tem essa imagem do Descartes na cabeça. Duvide e siga em frente. É tão legal você falar do Descartes, porque ele tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, porque, para mim, ele é o cara que consegue separar o mito. Veja você, nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão sendo chamadas de mito. E o Descartes, lá atrás, 5 séculos atrás, ele trouxe exatamente esse conhecimento, né? Que é um conhecimento, inclusive, ele muda até a filosofia, né? É o penso, logo existo, né? O cogito ergo sum, né? Que ele fala o seguinte, pessoal, é o seguinte, olha, vamos analisar mesmo, né? Vamos ser rigorosos, e até tem uma injustiça com o Descartes, que é o tal do cartesiano, as pessoas acham que é uma pessoa quadrada, e não é, né, Ilan? É alguém que é mais rigoroso com o método científico, certo? Sim. E a ciência, ela é justamente onde a civilização avança, porque antes haviam os mitos, que aliás você é mestre em contar histórias, né? Você é o cara mais adequado para falar de mito e que são importantes, obviamente, porque os mitos eram figuras que a gente usava quando a gente não conhecia as coisas, ou a gente dava uma simbologia para coisas que a gente não conhecia. E o Descartes é o cara que inaugura, né, uma ambição humana de, através da troca de ideias, como nós estamos fazendo aqui agora, você chegar em algum lugar e se libertar dos mitos. Sim. Enquanto hoje tem gente querendo botar os mitos no poder. Exato. E sabe o que é interessante, Taz? Porque olha como foi rica a discussão com a minha filha aqui hoje à tarde. É. Eu falando com ela sobre o Descartes, eu falei uma coisa para ela que a gente começou a discutir, falei para ela assim: ao mesmo tempo que o Descartes é o racionalista, ele deu origem a essa filosofia racionalista, a razão em primeiro plano, eu falei para ela assim: a razão, ela é importante, mas tem coisas que o Descartes não colocou porque ele também não sabia, que a gente não controla. Porque um cara que é só razão e acha que a razão resolve tudo é um problema. Existe algo, o Pascal, que é um conterrâneo né, do Descartes, ele dizia: olha, a razão tem coisas lá que a gente desconhece. O nosso coração, quer dizer, nosso inconsciente, nossas emoções. E eu comecei a brincar com ela, por exemplo, quando você vê, falei: filhota, quando você vê uma pessoa numa festa e fala: ixi, essa pessoa deve ser muito chata, não sei. Por que será que você pensou nisso? De onde veio isso? Porque racionalmente não faz sentido. Racionalmente, como Descartes, falei, veio de coisas que a gente nem controla, que é o nosso inconsciente. E ela falou: pai, é verdade. E assim a gente vai construindo a filosofia, né? Muito legal, cara. Que legal esse papo, porque eu vou dar um spoiler
o próximo programa, eu entrevisto o cientista Marcelo Gleiser. Legal, eu vi. E ele tem um livro fascinante, né, que é A Ilha do Conhecimento, que, aliás, é baseada, essa história, num outro cientista que, aliás, foi mentor dele, isso eu não sabia, na nossa conversa isso ficou claro, né? Que fala o seguinte: o nosso conhecimento é uma ilha cercada por um mar de ignorância. Quando você amplia o seu conhecimento, é muito legal, mas aumenta o contato da sua costa, do seu litoral dessa ilha, com mais ignorância. É um paradoxo muito interessante. Então, quanto mais você sabe, mais você descobre coisas que você não sabe, né? Verdade. E aí é legal que a gente volta lá para os gregos, né? O Sócrates lá, só sei que nada sei, que é outro cara que trouxe também o questionamento como uma ferramenta poderosa para Sabia o que ser humano. eu lembrei agora, olha que legal Ah, essas conversas, de um filósofo, também é um teólogo, na verdade, o Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele foi um isso. filósofo do século IV depois de É, Cristo, morava em é. Hipona, que era o norte da África, e ele relata nas confissões, lê as confissões dele, é muito legal. E ele relata um sonho, olha que legal, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, um sonho que ele teve, tá lá nesse livro, que era o seguinte: ele estava angustiadíssimo, porque como eu posso compreender Deus, né? Tava nessa angústia, a compreensão de Deus. Aí o que ele sonha? Olha que sonho interessante. Ele sonha com uma criança no mar, e essa criança, ela tá com um baldinho de madeira, não tinha plástico, né, É, cara? Baldinho de é. madeira, com uma pazinha de madeira, uma colher, né? E tava lá fazendo um buraquinho, né, perto do mar, de repente coloca o balde do lado da areia, pega a colher e vai colocando água do mar no baldinho. Água do mar no baldinho. E o Santo Agostinho, que estava no sonho, pergunta para o menino: Menino, o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou colocando a água do mar aqui no baldinho, aqui nesse baldinho. Quero colocar toda a água do mar no baldinho. Ele falou: mas isso é impossível. Aí o menino respondeu para ele no sonho: é o que você está querendo fazer em relação a Deus. A sua cabecinha não vai entender tudo isso que é o mar, que é Deus, que é o não compreensível. A sua cabeça é muito pequena, é como esse Que legal, baldinho. Aí que legal. ele acorda e fala: uau, né? E continua, leiam as confissões, pessoal, é bem bacana, É fácil, né? demais. Uma É leitura demais. difícil. Aliás, o Marcelo Gleiser, olha que coisa interessante. Ele fala que ele é absolutamente contra, né? Quando eu dou essa cutucada com ele da ilha, e tal, ele fala que ele é totalmente contra a ciência ser alguém que está empurrando, né, esse universo do conhecido, e o que não é conhecido é Deus que vai ser a resposta, que é um jeito antigo de pensar, né? Que na hora que você não sabe mais explicar nada, aí é que surge uma fuga, né? Tem gente que fala É. a religião é uma fuga e tudo mais. E o Glaser é um cara que tem essa grandiosidade de não ser arrogante como cientista. Então, Ele não se fecha, né, Taz? Ele não se fecha, né? ele não se fecha. E o que ele acha que é legal é que a nossa espiritualidade, ela não precisa necessariamente ir contra o nosso amor pela ciência, pelo conhecimento e tudo mais. Então é possível, cientista, ter a sua Sim. espiritualidade. Não precisa, enfim, você ficar indo nos Taz, vãozinhos que Tá, sabe que sobraram. as pessoas não sabem, tá? Que grandes invenções científicas da humanidade foram feitas por padres, por cônegos, em mosteiros. Mendel, da genética. Eu tô falando de umas, tem vários, procurem, são na Inglaterra, na Escócia, o que esses caras descobriram? Caras que eram religiosos, eram padres, pastores. Esses caras, eles tinham essa força, né? A fé para descobrir e tentar, né, ir em frente, que é uma coisa também que as pessoas acham que foi tudo feito por gente laica. Não, não, não. Não. Tinha muitos religiosos. Newton era um cara religioso. Tem gente boa. Aliás, é onde ficava o Google, né? Antigamente ficava nos mosteiros, né? Sim, não é verdade. O conhecimento estava todo lá, né? Você vê que Nas tem bibliotecas. um livro, Taz, que eu quero recomendar agora que me veio na cabeça. Não sei se você não leu, leia, por favor. Se você não leu, você vai amar. Chama A Virada. Você já leu esse livro? Não, não vi. A Virada, do Greenblatt. É um best-seller nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tá no Kindle, e conta a história de como que um livro
de um cara chamado Lucrécio, Ah, mudou o mundo. E ele fala dos mosteiros exatamente como você. É o Google da antiguidade. Não fossem os mosteiros, a gente estava perdido, porque eles é, preservaram todos esses livros, esse conhecimento. É um livro brilhante, chama que A legal. Virada. É muito, muito legal. Estou anotando aqui, estou fazendo uma listinha boa aqui da nossa conversa. Sabia que eu fiz algumas lives com psicanalistas de Porto Alegre, enfim, com algumas pessoas, só de listas de dicas literárias. O pessoal É, gosta, né? eu Dicas adoro. de. Né? Eu posso compartilhar com você um cara que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, que era o diretor do Google, né, da Biblioteca de Alexandria, que é o Eratóstenes. Sim, sim, eu conheço. Esse cara Eu vale a conheço. pena o pessoal ir atrás, porque é um cara que no ano 300, né, antes de Cristo, ele calculou a circunferência da Terra Sim. com um erro de 6%, assim, pela sombra do Sol. Então, e ainda E temos hoje terraplanistas, mas isso que eu ele ia falar. naquela época, ele com a sombra do Sol ao meio-dia na cidade de Cirena, que era a cidade onde morava a mãe dele, e a sombra do meio-dia em Alexandria, onde ficava o Google, a biblioteca da época, uma das maiores bibliotecas da história humana, que ele era o diretor. Ele fez esse cálculo e, enfim, chegou na circunferência da Terra. E você ouviu falar já de uma moça daquela época chamada Hipátia? Hipátia. Ou Hipátia, foi a primeira mulher. Não, se você ler sobre ela, tá? Você vai ficar Ah, mas chocado. isso está ficando A primeira muito mulher animado. de destaque filosófico, assim, uma gênia, só que o final trágico era na época que o cristianismo estava começando a dominar a região em Alexandria, e ela, vou fazer um spoiler porque está na história, mas ela foi morta de uma forma asquerosa, assim, horrorosa. Aliás, E, até hoje, né, as mulheres é, são vítimas desse é, tipo de não, violência. Você imagina naquela época. mas ela deu aula para governadores. Assim, uma coisa assim, a história dela é linda. Tem filme, tem livro, Hipátia, vale a pena. É bem assim. Ó, Essa época é sensacional. Eu ando muito eu mergulhado gosto. lá, porque eu ando estudando Gutenberg, sabia? Eu ando estudando a revolução, né, da internet de Gutenberg, que é fascinante também. O cara que espalhou o conhecimento, né, espalhou a publicação e tudo. Mas para mim começa lá atrás, com esses caras aí, Alexandria, né? Uma cidade que tinha todos os livros do mundo dentro da biblioteca e depois pegou fogo e acabou com E tudo. você sabia que eu fiz um livro, escrevi um livro que chama A Sabedoria do Califa, né? É um livro, ele É. tá até aqui, eu tenho uma versão aqui dele em espanhol, que está na Espanha, que é esse aqui, ó, chama La Sabedoria del Califa. Essa aqui é a Olha versão, aí. é a versão em espanhol. Esse livro eu fiz umas pesquisas também da antiguidade, e depois de Alexandria, as pessoas também, é legal a gente poder passar esse conhecimento, mas quem depois disseminou conhecimento foram os árabes. Os Ah, árabes sem tiveram uma dúvida. função fundamental de traduzir, disseminar muita coisa. E eu coloco nesse meu livro, olha que bonito isso, um cara que existiu mesmo, chama Al-Mamun, século 8, 9 depois de Cristo, que o cara amava tanto livro, tanto livro, que ele dizia assim, ó, me tragam livros do mundo inteiro, eu vou pesar e dar o mesmo peso para você em ouro. Você imagina a fila que tinha pro. E o cara fazia isso mesmo, isso é verdade. O cara enlouquecia, fez uma biblioteca enorme e pesava o livro. Bom, 1 quilo de ouro para você. A relação que ele tinha, né, com a cultura. E tem uma cena que estou lembrando agora também linda, do Alexandre o Grande, por isso que ele era Ah, grande, é, que é, é. ele tava andando lá nas suas conquistas e um dia ele recebeu uma caixa linda de presente de ouro, não sei o que lá. Passou um tempinho e um assessor disse: o que você guarda nessa caixa de ouro que você ganhou? Ele fala: eu guardo um tesouro maior que a própria caixa. Mas que tesouro é esse? Aí ele abriu e tava lá Ilíada e Odisseia. Que para Olha ele era o só. maior tesouro de tudo, né? Quer dizer, um cara, né, guerreiro, ao mesmo tempo, ele tinha noção da importância do conhecimento, né? Não é à toa que a cidade chamava Alexandria por causa dele, hein? Poxa, será que é isso, Taz? Cara, vamos É, investigar isso, Taz. não é, é. Não, A não, não, não. cidade. Sim, é por causa do Alexandre o Grande, mas não por causa do livro, né?
Ah, não, por causa dele. Não, por causa Não, dele. sim, claro, que ele chegou lá e dominou tudo, né? Exato, não, esse cara aí foi grande mesmo. E Taz, falando de história, Taz, olha que coisa maluca, essas coincidências todas que eu te falei, né, dessa semana e tudo mais. Tem mais uma coincidência hoje, não sei se a gente pode falar alguma coisa, fazer alguma relação, mas hoje, né, a gente está no dia 8, né, de maio, faz 75 anos que a Segunda Guerra Mundial É, acabou. é, Hoje, né, na eu data de vi, hoje, né? eu vi. Então, assim, uma coisa que acho que a gente pode também fazer relações um pouco com as coisas que a gente está vivendo e o que está acontecendo aí no mundo, né? Hoje Eu essa não data, tenho, hoje, pessoal, essa data. eu não tenho dúvida que é importante fazer relação, até para não acontecer aquela cena triste que nós vimos ontem, com a declaração da Regina Duarte, né? Onde ela relativiza, por exemplo, Hitler, entendeu? Então é importante, numa data onde estamos celebrando ou rememorando que terminou a Segunda Guerra, lembrar, né, a todo mundo, especialmente a Regina Duarte, que, enfim, houve um holocausto na Segunda Guerra Mundial e que Hitler não pode ser comparado com o coronavírus, entendeu? Não pode, não pode. Isso é uma coisa que a gente não pode aceitar mesmo. Então, os dias que nós estamos vivendo, às vezes, eles são tão bárbaros que nós ouvimos isso numa televisão, ao vivo. Ela falou isso na CNN ontem, né? E nós não podemos assim naturalizar esse tipo de pensamento, né? Ela chegou a citar o Stalin também, quer dizer, ela citando pessoas que mataram milhões de famílias, dizimaram, né? E uma coisa de raça, né? Uma coisa estruturada mesmo. E ela relativiza falando que sempre morreram pessoas, sabe? Então, é legal você lembrar que hoje é um dia que terminou a Segunda Guerra há 75 anos, porque para algumas pessoas isso ainda não, essa ficha não caiu, né? A É verdade. importância de nós não repetirmos os erros, né? E o que nós estamos vivendo agora é uma outra história, inclusive, uma história de contaminação, e você apontou muito bem, né? Essa contaminação ela chegou pelas rotas comerciais. E se você olhar bem, são as rotas comerciais deste novo mundo que nós vivemos, que é o mundo conectado. Então, foi através de cidades que são pontos de contato de várias outras, né? E agora, inclusive, já fica claro que Paris talvez tenha sido a cidade onde foi visto o primeiro caso de coronavírus. Isso ainda vai ser muito investigado, mas surgiu agora essa notícia que em dezembro já tinha morrido uma pessoa em Paris. Mas, enfim, na China, em Nova York, que é onde hoje tem um epicentro incrível da doença, são os pontos onde circula com muito descontrole, né? Um mundo que estava caminhando para onde? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Onde que nós queremos chegar com tanta pressa? Qual é o preço dessa pressa? Sabe? E isso tem muito a ver, Ilan, com essa conversa que nós estamos tendo, né? Eu admiro muito você por ser um autor que oferece as suas histórias para o público mais difícil de ser conquistado, que são as crianças, que é o seu público predominante, né? E nós estamos precisando disso, da valorização desse tipo de informação, né? Essa informação de qualidade é que transforma a realidade. E nós estávamos, eu acho, sendo enganados por uma velocidade, por uma questão de exponencialidade, vamos mudar tudo e tudo mais. É uma hora de rever. E você sabe, eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, eu sou um cara que falo sobre isso, e estudo isso, e pratico isso, mas é uma hora de exercitarmos uma outra palavra que eu amo, Ilan, em várias línguas, que é discernimento, né? Nós exercitarmos a nossa capacidade de olhar para as coisas e ver os valores, né? Os pesos, né?
enfim, para não pegarmos um atalho que não vale a pena. Tá, nossa, essa conversa está tão boa. Estão me vindo tantas associações, mas eu lembrei de uma história que faz anos que eu não conto. Eu vou contar agora. É zen budista Por favor, pequenininha. E por nas favor. histórias, tá? Tamanho não é documento, tá? Nas histórias. Pode ser pequenininha, mas ela é profunda, né? Eu que Eu sou só baixinho, falei isso tudo porque eu queria estimular uma história sua. essa história é uma história curtinha que fala. Eu lembrei que você falou da coisa de acelerado. É um aluno com um mestre zen, e esse aluno queria se iluminar. E para isso ele praticava muito, com muita ansiedade. Ele queria rapidamente chegar à iluminação. E praticava, meditava, se exercitava. Um dia, o mestre pegou, se aproximou do aluno e disse: mas aluno, por que tanta pressa? E ele disse assim: mestre, é porque eu quero chegar à iluminação. E apontou a mão para frente. O mestre então disse: meu filho, quem disse que a iluminação está na sua frente? Talvez ela esteja atrás de você. Respire, se acalme, que talvez ela te alcance. Ela te alcance. Lembrei dessa história que é antiga. Que legal, cara. Muito Essa é uma legal. história bacana. Porque é o mundo da ilusão, né? A gente está falando que a aceleração é o mundo da ilusão. E o mundo da ilusão é um mundo que nós criamos na nossa mente. E não tem problema de nós criarmos coisas com a mente. Mas nós precisamos ter discernimento para entender o que é, né? O que nós estamos criando para não sermos engolidos por tudo isso, né? Eu lembrei de uma historinha, posso te devolver uma? Claro, eu adoro isso, vamos lá. O Nasruddin, né, é um Sim. sábio, né, do Oriente, que tem muitas histórias dele. E a história é justamente disso, da mente do Nasruddin tá enganando ele. Então é o seguinte, ele tinha doces, né, que ele não queria dividir com ninguém. Então ele está indo na rua só pensando naqueles doces que só ele vai comer, aqueles doces deliciosos e descendo, que desceu, e de repente ele vê um bando de criança vindo na direção dele. E a mente dele começa: como é que eu vou enganar essas crianças? Elas não podem saber dos meus doces. O que eu vou falar para elas? Que não sei o quê. E aí elas vêm chegando. Na hora que ela chega, eles falam assim: crianças, ali, na próxima esquina, tem um cara que está dando doces para todo mundo. Ele está lá, olha lá. Ele está dando... Aí elas saem correndo e vão. E ele fica muito feliz que ele conseguiu enganar as crianças. Aí ele ficou olhando, ele viu que elas estavam correndo com tanta alegria em direção aos doces. Ele pegou e saiu correndo em direção aos doces que ele mesmo havia criado na mente dele. Maravilhoso. Que doideira que é a vida, né? Não, Taz, eu escrevi um livro sobre o Nasruddin. Eu vou tentar dar um jeito para chegar na sua mão esse livro. Por Esse livro de favor. vários contos. Mas vou ter que contar outro do Nasruddin para você. Vamos lá. Vamos lá. O Nasruddin está numa cidade que está numa seca tremenda. Meses sem chuva. Ele é o mulá, é o mestre. Chega um povo e diz: Nasruddin, o que devemos fazer para a chuva, né, voltar? Ele falou: eu tenho a solução. Tragam água para mim. Mas não há água. Busquem. Pegaram um balde, a última água que tinha praticamente. E agora, venham comigo. Ele leva a água até a casa dele, vai para o quintal e começa a lavar roupa. O povo fica chocado que você está lavando a sua roupa com essa última água. Shhh, silêncio todo mundo. Lava. E agora? Eu quero mais água. Mas acabou, não. A última, procurem. Eles procuram realmente. Acabou a água da cidade. Acabou completamente. Trazem para ele o último balde. Ele joga água suja, pega água limpa e lava novamente. E agora que a gente vai... Shhh, silêncio, calma. Pega toda a roupa lavada, põe no varal. E de repente, todo mundo olha. Nuvens escuras se aproximando. Raios, trovões. Começa a pingar e cai uma chuva. E dizem: como você sabia? Ele fala: é sempre assim, pessoal. Eu ponho roupa para secar e começa a chover. Meu Deus. Esse cara, esse personagem é fascinante, né? Eu amo ele, eu amo esse cara também. E é muito antigo, né? As histórias de Nasruddin. Então, ele, na verdade, sabe quem ele é, na verdade? Ele é o chamado sábio idiota. E ele se relaciona também com o nosso Pedro Melas Artes. Isso, ele tem uma pegada.
com Pedro Urdemales, do mundo ibérico. E o Nasruddin tem uma coisa engraçada, que os países da Europa Central ou do leste europeu, eles disputam quem é o dono do Nasruddin. Tem estátua, né, dele em vários países. Não, ele morreu na Turquia. Não, ele morreu aqui em Turquemenistão. Eles disputam onde esse cara existiu. E onde ele foi enterrado. Mas ele foi uma lenda, né, na verdade. E o Nasruddin deve ficar rindo disso tudo. O Nasruddin é ótimo. Podia fazer só um dia só de Nasruddin. Ele é maravilhoso. É Eu vou dar um jeito de dar esse livro para você. Tá? Por favor. Sabe o que é legal do Nasruddin, que tem tudo a ver com o nosso papo aqui de hoje? Ele se mostra vulnerável, né? Você vê a bobagem humana, né? E isso tem a ver com o comediante também, com o palhaço, né? Ele expõe a fragilidade humana e a gente ri porque a gente se identifica, né? Eles falam, sabe o que eles falam? O pessoal que trabalha com o Nasruddin, os sufis e tudo mais, que existe um órgão chamado coração-intelecto e que o Nasruddin trabalha com isso, porque quando você ri, chega no seu coração e a mensagem vai para o intelecto. Na risada você se abre, chega o que você, nessa coisa que você está falando da arrogância, da humildade, da sabedoria, você está lá rindo de algo que tem a ver com você, que você às vezes fez isso que o Nasruddin fez e vai elaborando. Então, através da risada, do humor, da ironia, por isso que ele é um sábio idiota, porque ele sabe, é o bobo da corte, né? Ele sabe que são verdades, né? São verdades vestidas de história, né? Chorei de rir aqui, muito bom, cara. Taz, olha, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer Eu tô vendo. demais. Foi o máximo. Olha, adorei uma essa delícia, conversa. Ilan. Foi uma delícia. Eu convido as pessoas, depois eu vou pôr no meu story, depois a gente põe no YouTube, para as pessoas que... cadê o livro? Funciona assim, tá? Cadê o livro que vocês falaram? O pessoal ficar em desespero, né? Vai tá põe na descrição. Vai estar no story, procura lá no meu Instagram depois, tá aí marcado meu nome aí. Esse vai ser bom. E aí vocês podem lá anotar. E, Taz, muito, muito obrigado e até uma próxima aí. Agradeço, queridão. Cuidem-se, crianças. Cuidem-se. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, beijinho. Tchau. Beijinho, tchau. Valeu.